Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Retomamos o nosso estudo sobre a oração na vida da Igreja primitiva, desde Pentecostes até o último livro do Apocalipse. Como a Igreja rezava e o ensinamento dela sobre a oração. No programa anterior, vimos a Igreja, como ela compreendia os textos sagrados usados na oração, sobretudo os salmos, como a Igreja os interpretava, como a Igreja rezava com eles, a partir de Cristo. Portanto, é uma oração que vai adquirindo uma identidade própria, uma característica própria. É a oração daqueles que creem que Deus, o Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, amou o mundo tanto que enviou o seu Filho, que é Deus com ele, e deu-nos o Espírito Santo, que é Deus com o Pai e com o Filho. Isso leva a leitura na oração, na celebração dos sacramentos, na vida da Igreja, na prática da caridade, a estrutura, a vida, também a vida de oração, a liturgia da Igreja, a ter uma característica própria. E assim, formulações especificamente cristãs, supostos os textos do Antigo Testamento, vão aparecendo naturalmente como fruto dessa leitura orante dos textos do Antigo Testamento a partir de Cristo. Disso trata o final do parágrafo 26 e 25 do Catecismo da Igreja Católica. Estas formulações desenvolver-se-ão nas grandes tradições litúrgicas e espirituais. As formas da oração, tais como as revelam as Escrituras apostólicas, canônicas, continuaram a ser normativas da oração cristã. Então, espontaneamente, os cristãos, rezando com os textos do Antigo Testamento, sobretudo os Salmos, mas os rezando, os meditando, os lendo e os interpretando a partir de Cristo, foram criando fórmulas breves. Por exemplo, segundo aos Coríntios 13:13, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Essa fórmula é antiquíssima e nós utilizamos até hoje, no início da missa. E o povo responde: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Essas fórmulas são antiquíssimas, já se encontram nos livros do Novo Testamento. Resultado dessa compreensão cristã, dessa interpretação, dessa leitura, dessa oração da Igreja primitiva diante dos textos sagrados, com os textos sagrados, partindo dos textos sagrados, como Jesus fez. Por exemplo, Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me ungiu, me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, etc. Jesus pega esse texto na sinagoga de Nazaré, lê para todos, depois diz: hoje se cumpriu essa escritura, essa parte da escritura que acabais de ouvir. A maneira de Jesus ler o Antigo Testamento, a maneira de Jesus rezar, como Jesus rezava o Antigo Testamento, se tornou parâmetro para a Igreja primitiva. E a oração da Igreja primitiva com a oração de Jesus foi, digamos assim, criando, formulando, digamos, tradições litúrgicas espirituais. Rito bizantino, rito ambrosiano, rito latino, etc. Então, paulatinamente, a Igreja, ao longo dos séculos, vai adquirindo formas, modalidades e espiritualidades de oração. Oração cristã.